Finalmente chegamos no rodapé. De acordo com o layout, ele é dessa maneira. Ele possui outros 3 links, serão mais outras 3 páginas que teremos que criar. Né? Página de matrículas, página de parcerias e uma página de trabalho conosco. E aqui embaixo, aquele texto de direitos reservados de criação aqui do layout, do site. Então, esses botões vão ser bem parecidos, praticamente a mesma coisa do menu. Vamos criá-los lá. No Dreamweaver, eu já vou escrever aqui matrículas, vou dar um Enter, parcerias e trabalhe conosco. Perfeito. Então, tudo bem. Vamos colocar aqui esses parágrafos, essas palavras como uma lista não ordenada. Perceba que ele já não coloca as bolinhas, já não espaça por conta desta regra que nós criamos aqui, ó, uma lista não ordenada geral. Se formos no código, elas já são itens de lista dentro de uma lista não ordenada. Então, podemos prosseguir aqui, colocando os links, simplesmente uma cerquilha, Enter, aplicou, olha só, href e fechou A. Por que ele também não sublinhou e deixou azul? Porque nós temos uma regra geral que deixa o texto preto e sem sublinhado. Muito bem, agora é só fazermos uma regra aqui próxima ao rodapé. Criamos uma nova regra de CSS menos específica, onde nós vamos fazer assim, rodapé A, todos os links de rodapé. Então, vou dar um OK, e eu vou aqui em Category Block, Display Block, aplico, vou em Box, largura, vou colocar uma largura inicial de 100 pixels, o trabalho conosco não cabe, então tem que colocar um pouco mais, 150, aí já cabe o trabalho conosco. Tudo bem? Vamos ver se ele aceita aqui, 130, perfeito. Float left, para ficar um ao lado do outro. Altura, vamos colocar uns 30 pixels, perfeito. Vou em Type, Line Height também 30 pixels, para centralizá-los aqui. E Block Text Align Center, para centralizar as palavras. Tudo bem. Bom, agora eu vou dar um OK. E temos os botões aqui. Só que nós temos essas diferenças de largura. Então, olha só, o trabalho conosco são 2 palavras contra uma palavra aqui do matrículas, uma palavra do parcerias. Então, por conta desse trabalho conosco, nós tivemos que colocar botões muito grandes. Então, eu posso passar medidas internas usando aqui dentro do HTML. Então, como eu vou fazer tamanhos independentes para cada um desses botões, que você pode até usar, replicar esse conhecimento no menu, caso necessário. Eu vou fazer da seguinte maneira. Aqui na regra rodapé A, eu vou tirar a propriedade de largura, width, tá? 130 pixels, vou jogar fora. Então, eles ficam colados. E eu vou passar essas regras para cada um deles de maneira independente no código, usando o CSS inline, embutido aqui na linha. Então, depois do link do ahref, eu vou colocar um outro atributo de A, que vai ser o style, estilo CSS, e vou colocar aqui largura, e vou escolher, por exemplo, 80 pixels, ponto e vírgula para finalizar, e isso para o matrículas. E vou no design e ver se ele aceitou os 80 pixels. Vou dar um split e a gente vem modificando. Ó. Por exemplo, se eu colocar 90 pixels, vou colocar 90 pixels e clico aqui, ficou mais largo. E faço a mesma coisa para os outros. Ó.
Se eu pegar aqui o style com a largura, copiei, vou aqui no parcerias, depois das aspas do href, colo, e ele fica com 90 pixels também. E o trabalho conosco, deixa eu colocar o trabalho conosco aqui também, só que para o trabalho conosco, vou colocar, aqui ele perdeu as aspas, deixa eu colocar aspas aqui, aspas duplas, e aqui também, aspas duplas. Só que aqui nós vamos ter que usar 120, olha lá, um pouquinho mais, 130, e o trabalho conosco cabe. Vamos colocar mais um pouquinho para ficar mais legal, foi 150. Aí, ó, para dar mais ou menos os espaços parecidos com os outros. Matrículas precisa de um pouquinho mais, vou botar uns 100 pixels, perfeito. Então, olha só, voltando para o design, nós temos aqui cada link, cada botão com o seu tamanho personalizável, com regras CSS embutidas aqui, usando o atributo de style dentro de A, né, da tag do link. Então, cada uma tem uma largura diferente, 100 pixels, 90, 150. Tô bem? E para colocarmos os tracinhos ao lado, podemos utilizar tanto essa regra personalizada, colocar aqui uma borda à direita, como podemos fazer uma classe. Vou simular aqui fazendo uma classe, por exemplo. Então, eu vou chegar aqui no rodapé, vou clicar em uma nova regra de CSS e criar uma classe. Eu vou chamar aqui de ponto, seria uma barrinha vertical, vou colocar aqui uma divisória, sem acento. Ponto divisória. Então, ok. Maravilha. E essa classe divisória, eu vou aqui em border, vou tirar o same for all, para ele não colocar para todos os 4 lados, todas as 4 bordas. Vou pedir só na direita uma borda sólida de 1 pixel na cor preta. Apliquei e deu um OK. Em right na direita. Então, eu seleciono a palavra matrículas e em class eu vou aplicar a classe divisória. E ele coloca o tracinho. Vamos ver em live. Desceu. Olha aí o traço. E vou fazer isso na palavra parcerias também, com a classe divisória. Em live. Lá embaixo temos a divisão. Para fazermos um pouco mais baixo, basta a gente ajustar um pouco mais a altura desses botões. Em rodapé A, eu coloco a altura de 25 pixels, por exemplo. O line height sempre acompanhando a altura. Pronto, vamos ter os risquinhos de exatamente 25 pixels na altura. Olha lá que interessante. Maravilha. Só falta agora colocarmos um pouco de padding no topo do rodapé, padding na lateral esquerda, que será o mesmo na lateral direita, e pintarmos o fundo de verde e aplicarmos o texto dos direitos reservados. Vamos lá, olha só. Eu vou aqui em rodapé, vou subir um pouco aqui para poder coletar esse verde. Então, duplo clique na regra do rodapé, em background, background color, coletamos a cor com o conta-gotas para ficar o mesmo verde do menu. Aí, ó. Vamos colocar os paddings, regra do rodapé, box, o desligo igual para tudo do padding. No topo vamos colocar uns 20 pixels e desconto da altura, 180, aplicou, desceu. E para a direita, 30 pixels, para a esquerda, 30 pixels também, aplicou, ok. Muito bem, ele deu uma desandada aqui, funciona live, não era para ter desandado. Voltou, live, voltou para cá, voltou. O Dreamweaver tem desses momentos, você faz uma modificação e aqui no design ele desarruma, você vai para o modo ao vivo, volta, ele atualiza, você aperta um F5 para ele dar um refresh, e ele arruma novamente aqui. Então, vamos colocar agora o nosso texto
aqui de direitos reservados. Então, eu vou aqui no rodapé, desbloqueei no Fireworks, com a ferramenta de texto, vou selecionar aqui, para não precisar digitar isso aqui para esse tempo, vou dar um Ctrl C, eu deixei o registrado de fora, eu vou clicar aqui, depois desse, dar um Enter, fazendo um novo parágrafo aqui, também, Ctrl V, e ele colou o texto, ótimo. Vamos dar uma olhada no código onde ele ficou. Ele está, depois da lista ordenada, em um parágrafo normal. Como essa lista ordenada está com float left, o texto ele fica colado logo aqui do lado. Vou postar alguns enters até que ele desça. Então, dei 2 parágrafos vazios, ó, e o texto desceu a uma certa distância. Para colocar o registrado ou o C de copyright, você pode vir aqui, ó, no menu Insert, HTML, Special Characters, Copyright é o C e o Registered é o R. Ou então você pode usar lá no teclado numérico. Como eu estou no notebook, eu teria que ligar aqui a tecla de função. Mas no teclado numérico do computador, que é o teclado mais à direita, você deixa o Alt da esquerda pressionado e digita 169. Ele coloca o R do registrado. Vou dar um espaço. Está lá registrado Performance Fitness 2014, todos os direitos reservados. E aí eu vou criar uma classe para poder formatar esse texto aqui para ficar mais fácil. Então, ó, aqui no rodapé, depois da classe divisória, eu vou clicar, fazer uma classe chamada .direitos, para saber que se refere a esses direitos reservados. Vou dar um OK. Vou colocar aqui o font size vou testar primeiro 12 pixels de tamanho. E vou também em display block. Vou colocar aqui, ó, display block, para que ele fique uma caixa. Text align center. Por enquanto vou aplicar, vou dar um OK. Vou colocar a classe desse texto, direitos. Olha lá, ficou menor, centralizado. E para colocar ela aqui para baixo, vou usar uma margem no topo. Então aqui em direitos, box, como ela é bloco, eu consigo utilizar margem no topo, uma margem uns 100 pixels, vamos ver? Olha lá, colocou o nosso texto lá embaixo, mas não evita de colocar muito colado lá na parte de baixo. Então, com 12 pixels tamanho de letra, ficou muito legal também. Só falta o hover aqui para o nosso texto, só para saber que a gente vai clicar. Eu vou colocar aqui no rodapé A, só lá específico, rodapé A, 2 pontos hover, e ele ficará com sublinhado text decoration underline quando passar o mouse. Você pode escolher mudar de cor, deixar branco, mudar a cor do fundo. Aqui acho que vai se aplicar mais interessante apenas o sublinhado para ficar mais discreto. Pode colocar um negrito também. Então, olha só para saber que são links clicáveis. E assim, com o rodapé concluído, concluímos todo o layout da nossa página Performance Fitness, exceto aqui pelo fundo. Vamos colocar um fundo cinza aqui, ó, vamos ligar no Live, vamos em Body, dando duplo clique em Body, e em Background, vou colocar a cor de Background, um cinzinha mais clarinho aqui, ó, o CCC, e perceba que esse cinza vaza para algumas divs aqui, porque a div, a menos que você coloque uma cor nela, ela é transparente. Então eu vou colocar no container, que abraça todas as divs do nosso site que estão transparentes, e o container também está transparente, vou colocá-lo como branco aqui no background. Aplicou. Então olha só, nós temos um container branco, uma tarja central, que contém todas as divs do site Performance Fitness, e o fundo, para ficar diferente, não deixar as coisas voando, coloquei um cinza mais claro. E assim concluímos nosso site. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vou dar um File Save, vou visualizá-lo aqui em Chrome, escrever em Chrome, e vamos ver o site concluído no navegador. Olha lá.
Então, o logo volta para o index.html, o menu está com o hover já funcionando, só precisamos configurar os botões, os links já estão colocados nos botões de redes sociais, o slider está passando com as setinhas funcionando, e mesmo que eu abaixe um pouco, elas funcionam e não modificam aqui a barra de rolagem. Temos as imagens linkando para atividades.html. Eu olho aqui embaixo, né, nesse canto inferior esquerdo do navegador Google Chrome, já apontando para atividades, o Leia Mais também, e os textos aqui embaixo, ó, matrículas não apontam para nada, parcerias, trabalhe conosco. As imagens dos banners também apontam para atividades. Então, o processo final aqui seria apenas colocar os links. Então, história, história.html, espaco.html, atividades.html, novidades.html e local.html. Assim, quando a gente copiar o nosso arquivo, o menu já vai estar prontinho. Temos um menu inferior aqui também, matrículas.html. Então, todos esses são HTMLs que nós teremos que fazer futuramente. Parcerias, HTML. E o trabalho conosco tem que puxar toda a palavra aqui. Vamos ver se está colocado aqui nas duas. Está colocado nas duas. Trabalhe conosco e fecha o ato. Então, aqui será trabalhe.html, por exemplo. Perfeito. Então, está completamente linkado. Todos os links voltam para home. Totalmente linkado. Salvamos o save. E voltando aqui, internet só dando um refresh. Olha lá, este volta para o index. E esse aqui, ó, vai para a história. Por exemplo, se eu clicar, ó, ele não encontra a página história.html, não está feita ainda. Mas já está linkado. Então, no próximo vídeo, eu vou mostrar o próximo passo. Como que a gente faz as outras páginas. É um preparativo para as próximas páginas. Vamos lá.